E vamos agora para, depois do G que começamos, vamos agora para o E. Para esse assunto, eu queria chamar duas pessoas que fazem trabalhos ligados ao meio ambiente muito incríveis. A Lívia, ela é fundadora do Transições Ecológicas, então ela é uma mentora de negócios ecológicos. E o Simão Felipe, amei como ele se descreve, um operário da natureza, como todos nós devíamos ser, e que ele é da organização Root Brasil, que retira lixo de praias e oceanos. Então, com vocês agora, Lívia e Simão. Salve, turma! Oi, boa tarde, bom dia para vocês. Um painel de operários da natureza. Amei. Me sinto também um operário da natureza. Cada vez mais. Maravilhoso. Queria pedir para vocês primeiro apresentarem um pouco mais do trabalho de vocês. Dá uma geral aí. Fique à vontade, Lívia. Obrigada, Simão. Bom, hoje eu estou totalmente focada, sou adepta do movimento Zero Waste desde 2014, acho que o Murilo conhece, eu vi um vídeo dele agorinha aqui no evento do Sapo Concur dizendo o quanto a Cristal tinha impactado a vida dele, eu sou desse mesmo movimento desde 2014 e hoje muito focada em apoiar a construção e mudanças de negócios para que eles façam transições ecológicas em estruturas já existentes ou para negócios que nasçam com essa finalidade de se transformarem em ferramentas de transições ecológicas, ou seja, apoiar aí transformações muito em direção à ecologia real e a questões sociais, impacto positivo social real, né? Eu faço isso no Brasil, Cabo Verde, Portugal, México, enfim, é o que eu estou mais focada hoje. Agora é comigo, Murilo. Dale. Primeiramente, eu queria dizer que para uma satisfação enorme estar aqui com vocês dois. Eu falei assim, meu Deus, o que vai ser essa live aí? Porque o Murilo eu já conhecia assim, mas eu fiquei muito impressionado, né? Porque é incrível assim, Murilo, a tua didática, vendo aqui, acompanhando, fiquei assim impressionado mesmo. E a gente tem uma conexão aí mais para frente, eu vou falar aqui para não tomar muito tempo. E a Lívia também é incrível essa visão tua sobre a árvore nas empresas, Lívia, é incrível a conexão, assim, a gente está fazendo esse desenvolvimento hoje, esse mesmo olhar, né, dentro da RUT, foi muito interessante quando eu fui pesquisar sobre todo o teu trabalho, apesar de já ter ouvido, né, mas dei uma aprofundada, assim, fiquei, bom, estou elogiando vocês aí, mas falar de mim um pouco aqui, eu sou o Simão, né, eu acredito muito falo na síndrome de Jesus Cristo, né, eu acho que a gente pode salvar o planeta, ajudar o próximo, ajudar o outro de uma certa forma, né, ser operário dessa coisa divina que a gente tem, que é a natureza, que é a vida, né? Estar vivo aqui e buscar o bem-estar de estar convivendo nesse planeta, nessa esfera aqui. Então, eu me considero um operário da natureza nesse sentido, uma pessoa que vive esses valores, né? Como é que a gente pode tentar passar isso para o maior número de pessoas e, né, colocar isso não só para os outros, mas dentro da minha vida, no meu dia a dia. E foi através desse desejo, dessa crença que eu tenho de que é possível a gente fazer o melhor para o mundo, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, para a comunidade, para a natureza, para os animais que estão aqui. Acreditar profundamente que eu posso fazer a diferença, que eu posso fazer algo, né, para esse todo, para essa vida que a gente tem aqui. Foi por isso que a gente começou essa rota aí, a RUT é uma rota, né? Essa rota aí de engajamento, de regeneração planetária, né? Que através de limpeza, através de educação, de engajamento, tem feito tanta diferença aí. Eu estou aqui representando um coletivo, né? Faço o meu papel e por isso me considero muito um operário nesse processo, assim como tantos outros, né? Como vocês mesmos que estão aí dando vários exemplos, né? Satisfação enorme estar aqui, assim, muito mesmo, assim, muito feliz. Salve, galera. No mundo dos negócios, né, tem muito esse papo de qual é o propósito da empresa, qual é o propósito, qual é o propósito. E eu acredito que, assim, a gente tem que lembrar que qual é o propósito da empresa Terra SA? Porque essa é a grande empresa, né? Gaia SA. O propósito da empresa Gaia SA é evoluir a consciência, né? Então, na dúvida de qual é o propósito da tua empresa,
bota o propósito da TSA, se conecta, e aí você vira um operário que está a serviço, né? Ou seja, todas as organizações têm que estar sintonizadas com o propósito da organização mãe, que é a Gaia. É simples assim, né? Na dúvida, é o propósito do todo, né? Turma, queria fazer uma pergunta. Coisas práticas a nível pessoal e a nível organizacional. Primeiro, a nível pessoal. Independente de empresa, cada pessoa física que está aqui ouvindo e está aqui, rapaz, é mesmo, hein? Eu sou a natureza, preciso ver aí, negócio de Gaia aí, o bagulho tá louco. O que eu, pessoa física, quais seriam os primeiros passos que um ser pessoa física poderia fazer para se integrar mais com a natureza? Olha, essa parte da questão individual, ela tem um limite, né? Até uma estrutura. E aí, é justamente quando a gente chega nessa estrutura que a gente se frustra, porque tem um certo limite que a gente consegue fazer individualmente. Eu fui uma pessoa que fui muito radical na parte individual quando eu me tornei adepta do movimento Zero Waste, a ponto de não comprar mais shampoo, não comprar sabonete, né? Fiz, assim, eu me tornei tão radical a ponto da minha filha me pedir um condicionador da farmácia de presente de aniversário, porque ela já não tinha mais condicionador para usar. Enfim, passando por essa parte individual, aí quando a gente chega num nível que a gente não consegue fazer mais, né, e cada pessoa consegue fazer uma parte, porque temos classes de consumo e sociais diferentes, então cada classe social e de consumo consegue fazer uma parte individualmente, e a gente chega num limite. E quando a gente chega nesse limite, é aquele momento em que a gente precisa se coletivizar e entrar dentro de organizações que possam ampliar as nossas ações melhores, né? Nossas transições ecológicas possam ser capazes de ultrapassar esses limites estruturais de um sistema que está degenerando o planeta Terra, né? Bom, eu estava pensando aqui, né? Acho que a gente tem esse momento que a gente tá vivendo aí de tanta conectividade, né? De tanta informação. Internalizando um pouco, eu cheguei por um momento a imaginar assim, cara, eu acho que uma das coisas que, até para mim mesmo, né? Para eu poder aqui direcionar para as pessoas, eu sempre pensei, cara, eu acho que a gente está chegando numa fase de tanta informação, de tanto movimento, né? Que seria interessante eu dizer que a primeira atitude que a gente poderia tomar aqui é talvez falar menos e fazer mais, né? Mas eu acredito que o exemplo, a fala é importante, né? Porque ela gera educação, ela gera... Mas com toda certeza, assim, eu diria que a gente precisa fazer um pouco mais, né? A gente precisa sair um pouco do discurso e fazer um pouco mais. Digo na nossa vida individual, porque a gente está, como eu falei ali, né? A gente está sempre querendo ajudar o planeta, salvar o mundo e tal, e a gente não acaba não fazendo esse olhar, como a Lívia colocou, bem exemplo que vocês deram da Cristal Muniz, que é uma referência, né, para nós, inclusive, né, toda essa filosofia Zero Waste, né, tu vê como isso é muito individualizado, passa da tua atitude primeiro, né, então eu acredito que esse fazer mais, né, o que você pode fazer mais na sua vida, como é que você pode ter melhores escolhas, pensar um pouco, né, eu acho que a parte do consumo está muito... E o Murilo colocou muito bem essa visão do racional, do ser racional, né? Que a gente, como seres humanos, colocamos isso. Então, como que a gente pode pensar antes de consumir, antes de dizer qual é o melhor consumo? Ou mesmo, né? Eu acho que ter essa coisa, né, da autocrítica, né? Então, a minha fala fica nesse ponto, assim, de que eu acho que a gente pode ter uma visão mais, né, de como que a gente pode fazer mais e sair um pouco do discurso, né? E nas organizações, o que vocês veem que são os primeiros passos básicos que as organizações podem fazer? Olha só, eu me deparo todos os dias com empresas super bem intencionadas e outras não tão bem intencionadas assim, que na hora de tentarem fazer alguma coisa em relação a essa mudança que a gente precisa fazer massiva, né? A gente está aí há alguns dias
da publicação da primeira parte desse último relatório do IPCC, por exemplo, dizendo que é incontestável a questão de que o ser humano é o grande responsável pelo aquecimento global e o grande responsável por esse aquecimento da temperatura média do oceano, né? E aí o que eu acredito e tenho visto até então é mais uma escolha por campanhas de marketing do que por mudanças reais na estrutura da empresa. E o que a gente precisa fazer é, como você falou, essa sobreposição da Terra SA, não sei se seria a Terra SA, mas a gente precisa sim fazer uma sobreposição dos objetivos do planeta, né? O que é o objetivo do planeta, o que é o objetivo de estarmos aqui, e porque no fundo o que a gente está fazendo é bloqueando e acabando com as condições de vida, não só dos seres humanos, porque todo mundo fala, o planeta vai continuar por aí. A gente também já não sabe mais se vai. A gente impactou tanto as espécies e tanto os ecossistemas que a gente não sabe como é que essa resiliência do planeta vai acontecer, mesmo a gente não estando aqui, caso não façamos essa mudança e caso não estejamos aqui, né? Então, a solução não é simples, não é compensar o carbono e ponto. A gente precisa causar mudanças estruturais na nossa forma de fazer as coisas. A gente precisa causar mudanças sociotécnicas na sociedade. Então, eu tenho um exemplo simples aqui, que é esse do compostar lixo. Compostar resíduos orgânicos. A gente hoje está mais familiarizado com a questão da compostagem urbana, porque a gente vem há muitos anos fazendo isso, né? Pessoas individuais fazendo isso, e isso agora começou a extrapolar um pouco o sistema. Pensa que cada família, cada casa gera 50%, toda geração, 50% é de resíduos orgânicos. Então, se a gente pudesse transformar o Brasil, aqui vou pensar em Brasil, todo o sistema de compostagem urbana de todos os centros urbanos, ao invés de mandar isso para aterro sanitário, a gente pudesse transformar isso numa circularidade maior, produzindo composto para nutrir de volta os alimentos que o campo produziu para a gente, ou até para colocar esses compostos em cidades mais produtoras de alimentos. A gente precisa começar a pensar cidades mais ecológicas também. A gente começa a mudar a estrutura de como a gente faz as coisas. E nas empresas é a mesma coisa, a gente precisa olhar para a nossa estrutura e entender, sim, fazer uma hierarquia de impactos que aquela atividade tem, que aquela estrutura tem. Então, são duas dimensões, eu vejo, a parte estrutural e a parte da atividade de negócio, e entender primeiro, essa atividade, ela está dentro de um mundo ecológico? Vamos pensar numa petrolífera. Eu espero estar certa que daqui a algumas décadas as petrolíferas não existam mais. Então, quando a atividade não está dentro da questão ecológica, é uma estratégia, e quando a sua empresa atende até um mundo ecológico, é entender como é que reduzir esses impactos ambientais, e aí isso precisa de um diagnóstico e tudo mais, e na própria estrutura fazer uma boa gestão de resíduos de verdade, trocar as questões de lâmpada de LED, aí já são questões mais práticas que a gente já está até mais familiarizado em fazer. Maravilhoso. Simão, sua perspectiva sobre as organizações. Muito bom, né? A Lívia domina muito o assunto, né? Conhece muito bem, interessante, Lívia, o teu ponto de vista. E aí, como ela falou, a gente vive, isso é um problema sistêmico, né? Um problema complexo, estrutural, e a gente não pode reduzir um problema, né, sistêmico e complexo em respostas simples, né? Respostas, não tem como, né? Não é o carbono zero que vai defender, nem mesmo, né, o zero waste, a gente sabe disso, são uma soma de situações para a gente poder chegar nesse patamar. Até mesmo, e eu acho que foi bem interessante que vocês abordaram muito o tema, né, do nosso encontro aqui, é todo sobre isso, né? Tu vê que a gente precisa, primeiro de tudo, eu acho que é entendimento do propósito. A Lívia citou aí as petrolíferas, como é que a gente pode entender o propósito daquela organização, né? Ela saber o propósito, porque o propósito é a missão dela que vai nortear todo o fluxo, todo o processo, né? Então, para mim, sem sombra de dúvida, esse entendimento do propósito vai ser o primeiro passo ali para ela poder começar a questionar. Depois entra o que a gente fala tanto de valores, ou, sei lá, poderia definir melhor a essência, né? A essência do que é aquele ser coletivo, né? Porque a gente tem essa coisa individualizada, seja por um empresário, seja uma empresa, uma organização, é um ser, né? Um ser coletivo. O livro do Muhammad Yunus fala muito sobre isso, né? A capacidade do ser humano de criar seres coletivos. E quem são esses seres, né? O que ele tá se propondo a fazer? E aí a gente volta para essa visão de Gaia, de Terra SA, né? O que é aquele ser coletivo, igual a SAP está aqui
fazendo, né, esse papel, né? Pô, o uso da inteligência, o uso da tecnologia, o uso dessa ferramenta maravilhosa que o humano criou para poder regenerar todo esse impacto que a gente gerou, né? E aí tem um ponto interessante até que a Lívia trouxe, que é essa sensação que a gente tem de falar da natureza, até do bem-estar da natureza, porque nós, quanto humanos, a gente vai precisar defender o olhar a partir da natureza em si, né? A gente tem algumas visões, alguns indicadores que estão ainda desassociados, e eu acredito que a inteligência pode ser uma ferramenta, a própria SAP pode puxar esse bonde, vamos dizer assim, de como associar esses indicadores, porque o que eu digo que é o bem-estar da natureza? Onde que eu vou dizer isso, né? Seja na questão alimentar, na parte de destinação de resíduo orgânico, ou na parte de né, aproveitamento do alimento, a gente desperdiça mais de 50%, olha quantas pessoas passando fome. Então, como que a inteligência, como a tecnologia pode gerar esse bem-estar, né, da natureza mesmo e para a própria sociedade? Como é que a gente poderia ter... Hoje tem um indicador que a gente trabalha muito na RUT, que é o FIB, né, o Felicidade Interna Bruta. O FIB ele é muito pautado para a sociedade, é um indicador maravilhoso, quem não conhece, vale a pena, e tem sido a nossa maior pauta de discussões lá para saber se a nossa missão está indo no caminho certo, né? Então, as empresas procurarem entender esse propósito, né? Esses indicadores do que é a missão, do que o propósito dela está levando ela, para onde ela está levando, o mesmo, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. No negativo, uma petrolífera vai ter que se questionar, e aí? Né? Aí a gente entra num ponto-chave, que é o caso da transição justa, né? A gente precisa começar a criar metodologias e formas de ter essa transição justa, porque a gente não tem como, só tem duas formas: ou a gente tem uma catástrofe que vai fazer com que tudo mude, ou a gente tem que ter paciência de que a gente veio anos e anos fazendo a coisa errada, e para essa mudança acontecer, ela vai ser gradativa, é artesanal, né? Não é assim, estralou o dedo, aconteceu. Então, eu acredito que as empresas têm que olhar desde essa parte inicial que a gente falou, que foi dito tantas vezes aqui, trouxe outras visões, a verdade, a transparência, né? Então, olhar para a sua essência, passar disso aí para uma visão né, de propósito real, olhar os indicadores do que esse propósito pode levar ela, se tiver num caminho errado, pensar numa transição justa para procurar um caminho correto, né? A gente vê montadoras hoje que estão indo para a questão de veículo elétrico, de uma certa forma também tem o seu impacto, mas... né, a gente sabe que tem uma matriz energética um pouco mais viável, então tu começa a analisar essa evolução e entender claramente esses indicadores. Um que eu sinto muita falta hoje é entender o maior indicador da natureza. Eu acho que isso ainda está muito raso e a gente precisaria, né, sintetizar todas essas informações, seja a relação com a produção de alimentos, né, com o desperdício de alimentos, seja o bem-estar animal, e por aí vai, nessa visão da natureza, né? Então, alguns pontos aqui que eu imagino. Maravilhoso. É engraçado, sempre que fala de natureza, né? Eu tive recentemente um contato com a família indígena Xauandaua, lá do Acre. Ficaram aqui em casa, várias pessoas da família. E me veio assim, né? Putz, a gente falando de natureza, a gente tem que falar mais com os índios. Sabe? Talvez o indicador da natureza tinha que ser assim: toda empresa tem que ter um índio, o índio no departamento do meio ambiente ali, para ele vai dizer se está ok ou não. Ele é o validador, o índio é o representante da natureza que vai dizer, não, beleza. Para onde está indo as cascas de fruta? Está indo para o saco de lixo? O índio fala, não, que é isso? Não está errado. O índio fala, não, o índio não aprovou, não. O índio falou que a casca de fruta tem que ir para a natureza de volta. Acho que o índio, ele é eu sinto que está num momento de polêmica sobre terras e tal, mas eu sinto que dentro de alguns anos nós vamos ver os índios em papéis que a gente nunca imaginaria como consultores. Pense num consultor de meio ambiente bom, é o índio, né? Acaba que... Queria trazer, pessoal, a seguinte reflexão, a pergunta. Existe um caminho que é o caminho de... Me perguntaram aqui agora, como uma empresa, instituição financeira pode reduzir o impacto? Aí podia ter perguntas, como uma construtora pode reduzir o impacto? Como não sei quem pode reduzir o impacto? E aí, existe esse caminho que é a gente, né, vocês... dizerem, faz assim, assim, assado, faz assim, assim, assado. Construtora faz isso, banco faz isso, você faz isso. Outro caminho é a gente, vocês, nós focarmos só na consciência, na expansão de consciência, no se sentir natureza, fazer o ser
sentir que ele é natureza, porque aí ele vai dar as ideias, as soluções. Porque se ficar toda vez vocês tendo que dar para cada empresa dizer, babá, façam assim, assim, assado, aí centralizou em vocês, né? E a natureza é descentralizada, né? Então, como pode... Eu vou dizer por mim, né? O que fez uma mudança em mim foi ter ido para Machu Picchu. Em algum momento lá, no meio da caminhada Machu Picchu, eu olhei para o lado, dentro daquele wallpaper de Windows lá, sem ninguém, só eu me senti natureza. Foi ali que, eita, agora eu entendi, rapaz. Agora eu entendi que eu sou natureza. Caiu a ficha para mim. Que tipo de experiências causam esse tipo de shift de percepção? Porque, e que a partir desse shift, a própria pessoa encontra as soluções. Nossa, essa é uma pergunta muito filosófica, né, Simão? Porque eu também. Porque eu acho que cada um tem esse momento, né? Esse momento ecológico, assim. Eu lembro que aconteceu isso comigo quando eu conheci a permacultura e quando eu tive aula com o Ernest, por exemplo. E eu comecei a entender como é que os ciclos da natureza eram totalmente conectados. E eu queria fazer parte dessa conexão. E a partir desse momento eu comecei a viver toda a minha vida pensando nessa conexão. E você não para mais, né? A partir do momento que você tem essa percepção mesmo, você quer fazer parte disso e quer colocar, porque você entende essa conexão e você entende o tipo de degradação que está acontecendo no planeta e você fala, eu não posso ficar parte disso, eu preciso agir. Realmente acredito que o despertar, ele é importante, mas tem um pouco de receio porque a gente não tem tempo para um despertar massivo. A não ser, e aí eu acho que a gente precisa de estruturas governamentais, empresariais, da sociedade civil, da educação principalmente, para que a gente faça um processo de catarse mesmo, para que a ecologia possa estar não só dentro das empresas, como é esse evento aqui, né, a gente trazendo insights para isso acontecer, mas precisa estar na educação de todas as escolas, precisa estar num core de medidas a partir de agora, principalmente. A gente está na década mais crucial da humanidade. Ou a gente faz isso nesses próximos 10 anos, ou acho não, e o último relatório falou isso, a gente não vai conseguir fazer mais. Eu não queria ser tão catastrófica, mas a pergunta filosófica acho que me obrigou a fazer isso. É muito importante ter essa visão catastrófica, né? De fato, a gente tem visto aí, agora acabou de sair, a ONU acabou de publicar aí um relatório. Bom, a ONU ela só reforça aquilo que a gente vê, que a gente sente. Então, a situação é essa. Né, de toda forma, eu acho que o nosso papel, e aí cada vez mais a Ruth, desde que a gente começou a pandemia, a gente internalizou lá um coletivo, cara, se eu citar tantas pessoas aí incríveis que tem dentro da Ruth, pensando, né, a gente desde que começou a pandemia, a gente começou a internalizar esse entendimento do que identidade é a nossa, né? Nesse lugar, a gente acredita muito, tem levado muito esse pensamento positivo dessas possibilidades, que cai muito nessa visão da transição justa. Eu acho que tem organizações que têm esse papel que tem do alerta, né? O papel que é fundamental, mas a gente vai pautar um pouco a partir dos exemplos, dos bons exemplos, da questão do lado positivo mesmo, de ver a mudança que a gente já está acontecendo, né? Ver o que a gente já está fazendo de melhorias. De fato, o cenário cada vez vai ficar mais apertado. Isso não é uma coisa, né? Essa visão que a Lívia passou, uma coisa que vai acontecer. A gente vai ter daqui para frente, cara, muitos problemas em relação a mudanças climáticas e vai gerar muito sofrimento para a humanidade, para a gente. Então, por isso que eu acredito que a gente está se preparando na Ruth para falar um pouco mais de coisas positivas, mais de amor, para acolher, inclusive, o que toda essa mudança climática está por vir aí vai trazer para nós. Então, a gente tem que estar preparado para isso também, porque a gente está chegando num patamar, que eu acho que foi isso que a Lívia trouxe, que a dor é praticamente inevitável, né? Vai acontecer, não tem jeito. A gente está vendo a Alemanha, a China, situações, olha o Brasil, olha o frio no Rio de Janeiro, que já
tá chegando no nível, olha que a gente está percebendo, né? Os indicadores estão aí, qualquer praia que a gente vai, eu já limpei praia no mundo inteiro, todas as praias com lixo, não é uma exclusividade do Brasil, vai lá no litoral da França, é tampa de privada, vai lá em São Francisco, na Califórnia, nos costões, é lixo para tudo que é lado. Então, a gente percebe todos esses indicadores. Então, a Ruth está trabalhando nessa visão de fazer uma contenção para até, inclusive, para poder, né, suportar esses desafios que a gente tem pela frente, né? E aí, Murilo, essas situações, quem não está despertando agora, né, quem não está recebendo esse chamado e não está participando, de repente, de uma experiência como tu foi para Machu Picchu, ou não está vivendo uma experiência de conexão real com a natureza para ter esse despertar individual, né, e a partir disso mobilizar, o planeta vai dar esse despertar, né? Ou vai através do amor ou vai através da dor. Então, não tem como, né? Ou tu vai e procura um contato, começa a entender que nós somos parte disso, desse todo, né? Ou o planeta está aí, ele vai dar os sinais para isso, né? Mas eu acredito que, como tu deu um exemplo, as experiências, elas são fundamentais para ter seja quando, né, vai fazer uma viagem, essa viagem seja para qualquer lugar, tem um ambiente natural, vai dar um mergulho no mar, tenta sentir essa conexão, né? Até uma atitude simples, né? Olha o respirar, olha a importância que é, né? A produção, a Amazônia como uma referência fundamental para a produção do nosso oxigênio, olha as florestas de kelps, né, fazendo o resgate do CO2. Então, só o respirar aqui já a gente está conectado, né? Então, pode vir de pequenas experiências do teu dia a dia para ter esse despertar, ou pode vir através, né, de uma coisa não desejada, que é o impacto das mudanças climáticas aí. Eu tive uma experiência incrível que eu acredito que até hoje, por isso que eu me considero operário da natureza, que eu coloquei assim, cara, eu quero botar toda a minha vida à disposição disso, né? Da disposição da natureza, fazer tudo, e até hoje, tem mais de 10 anos isso, toda a minha vida é guiada em função disso, assim, de buscar fazer o melhor, né? Individualmente e coletivamente. Maravilhoso, turma! Queridos, queridas, grato pela presença de vocês, convido a todos a buscarem nas redes sociais Transições Ecológicas, Transições _ Ecológicas, não é isso? Isso mesmo. E qual é o Instagram da Ruth, Simão? Olha, a gente tem alguns Instagrams lá, Murilo, mas a Ruth tem aqui do Brasil, porque nós temos uma base no Brasil, Portugal e Estados Unidos. A gente começou um movimento em Floripa, mas esse movimento é um movimento planetário, né? Um movimento global aí do planeta. Então, a gente tem a Ruth Brasil, Ruth Portugal, Ruth USA, aí a gente tem alguns portfólios, né? A gente fez um evento chamado The Ocean Day, que é em prol do Dia Mundial dos Oceanos. A gente também fez um evento que está aqui, um abraço. Fica o convite para vocês. Pós-pandemia, possivelmente nós vamos ter mais um abraço. A gente fez um abraço na Barra da Tijuca, mobilizando umas 15 mil pessoas, seguido de uma limpeza de praia e a triagem do material. Então, provavelmente, pós-pandemia, a gente deve fazer mais um abraço aí, vai ser em junho, próximo Dia Mundial dos Oceanos, que é dia 8 de junho. Então, também tem né, as nossas redes lá desses portfólios que a gente tem. A gente tem uma semana de arte, o Murilão aí que gosta muito, é um Arte Populoucos aí, que eu gosto muito, né? Muito legal, e essa história aí é incrível, meu irmão. Depois a gente vai ter o privilégio de conversar um pouco mais. Então, a gente tem essa visão de que a arte também pode ser uma ferramenta de conscientização, né? Ela pode despertar, né? Gerar esse despertar que tu tivesse em Machu Picchu através de um evento, através de uma oportunidade. A gente tem uma semana de arte. Então, todos esses portfólios vocês podem acompanhar lá a partir do nosso site, ou Ruth Brasil, ou Ruth Portugal. E com certeza vamos estar muito junto aí com a SAP, aí, usando a tecnologia para regenerar o nosso planeta. Maravilhoso! Grato demais, Lívia e Simão. Quer trazer alguma mensagem final, Lívia? Queria agradecer o convite de estar aqui falando de um assunto tão urgente e feliz de estar construindo um caminho para a prática. Acho que esse é o maior objetivo. E super obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês. E eu queria chamar agora, tem um projeto chamado Mar nos Une, que é um projeto que o SAP Concur está ajudando a Ruth para arrecadar fundos, para seguir o trabalho, comprar cestas básicas e tal.
Então eu queria agora, para fechar esse bloco, trazer o vídeo do projeto Mar nos Une. As estimativas são assustadoras. Até 2040, o lixo plástico nos oceanos poderá ser o triplo do atual. Falamos hoje de mais de 150 milhões de toneladas de plástico degradando o ciclo da vida marinha, afetando a pesca, poluindo o habitat e infectando toda a cadeia alimentar. Se não fizermos nada, em 2050 teremos mais plástico do que peixes no mar. O projeto Mar nos Une é muito importante, ele nasceu em parceria SAP Concur junto com a Holt, que retira os resíduos do mar, separa a parte plástica, os resíduos plásticos. Todo esse plástico retirado do mar, ele é transformado em tecido, enviado para o pessoal da Modelando Sonhos, que confeccionam as camisetas, que depois são vendidas e todo o dinheiro é revertido para as pessoas que vivem do mar. A importância do projeto é atuar em todas as cadeias, desde a retirada desse plástico da natureza até a transformação nos produtos que chegam ao consumidor final, impactando na rotina de várias dessas famílias que são dependentes da pesca, de todas as atividades ligadas ao mar. E a SAP Concur torna esse projeto possível, dando visibilidade e apoio financeiro ao Mar nos Une. Ações como essa é muito importante para a SAP e para a SAP Concur, porque a nossa missão é ajudar o mundo a funcionar melhor, ajudando a vida das pessoas. A parte ambiental, a parte social e a parte de governança corporativa é um tripé que solidificam a nossa missão. É extremamente importante as empresas pensarem em desenvolver esse tripé para entregar uma sustentabilidade para o mundo. Não é só lucro, a gente tem que devolver para o mundo o que o mundo nos entrega. Somos todos parte do problema. Então, o RUT faz as pessoas entenderem a sua responsabilidade no problema e também na solução. Em grupo, a gente apresenta soluções sistêmicas para um problema sistêmico e o nosso principal objetivo na sociedade é isso, é trazer um entendimento que todos fazemos parte do problema, mas também todos podemos fazer parte da solução. A importância e os grandes desafios do nosso projeto é fazer com que todos os setores da sociedade entendam o impacto que isso é causado na vida marinha. A importância do nosso projeto, ela é uma importância um pouco óbvia, dados os números, os fatos que nós temos hoje, em termos de mortandade animal, em termos de degradação ambiental. Então, ela é uma questão que ela é um dever de todos. Hoje a gente está com esse projeto, o Mar nos Une. Ele é um projeto em conjunto com a SAP Concur. E nós gostaríamos de parabenizar essas iniciativas e também incentivar que as empresas de grande porte venham junto nessa caminhada, porque é uma responsabilidade de todos. E quanto mais empresas, mais pessoas atuando, mais essa causa tão importante ganha a projeção que ela realmente merece. Como que esse tipo de ação transforma as pessoas? Eu vou dar o exemplo próprio. Tá? Eu, quando vi todo esse movimento da SAP Concur em relação à coleta de resíduos, a juntar todo esse pessoal, eu comecei a avaliar a quantidade de resíduos que eu gerava quando eu ia para a praia. Então, no dia a dia, pare e pense, quantos resíduos nós geramos? O que a gente poderia economizar e que a gente acaba gerando de resíduo? Então, se eu me conscientizo e se eu mudo as minhas práticas, e se cada um muda as suas práticas, é aí que na colaboração em conjunto a gente consegue mudar o mundo. O Mar nos Une porque ele é um ponto de encontro, é onde os amigos se veem, onde a gente se reconecta com as nossas energias, tomando um banho de mar. Mas além desse aspecto poético, o Mar nos une por muitos outros motivos. É um mar quem provê sustentos a muitas famílias que vivem da pesca. Mais que isso, o mar permite que a gente sobreviva. São as algas marinhas que produzem mais de 80% do oxigênio atmosférico que nós respiramos. Então, cuidar do mar é cuidar da nossa sobrevivência.
A gente impacta hoje em dia diretamente 700 famílias que fazem parte do projeto Ruth Comunidade, através de doação de cestas básicas e educação ambiental dessas famílias. E o nosso objetivo é impactar toda e qualquer pessoa do mundo a se sensibilizar com esse grande problema que é a poluição e a mortandade de animais marinhos relacionados ao consumo excessivo humano. Esse projeto, a gente conseguiu unir vários públicos. A gente consegue unir o público que vive do mar, a gente consegue unir a parte das costureiras que estão transformando, a gente consegue tirar e ajudar também os animais. Então o Mar nos Une, para mim, é muito importante porque a empresa que eu trabalho tem essa consciência, leva essa consciência para os funcionários, junta todo um ecossistema de artistas, de costureiras, de pessoas que fazem coleta, consegue transformar e retornar isso em dinheiro, em valor monetário para ajudar essas pessoas. Então o Mar nos Une é isso, é pegar o individual, juntar, criar o coletivo e devolver para a sociedade. Eu acredito que existe um mar dentro de cada um de nós. Eu fui explorando esse material, a aquarela, que é muito generoso e muito mágico. Permite que a gente descubra muitas coisas internas sobre tempo próprio, sobre controle. O que eu mais gosto na aquarela é permitir que o pigmento se encontre com a água. E eles formam diálogos e transparências. E tá tudo ali, tem tempo próprio. E tudo isso reflete muito do nosso mundo interior. E ao mesmo tempo, como físico, eu falo sobre mar. A grande inspiração é o mar físico, mas é sempre uma tentativa de aproximar o mar físico do mar interno. Então, se a gente mora num planeta cuja maior parte é mar físico, que une povos, continentes, línguas diferentes, querendo ou não, estamos, todos unidos nesse lugar chamado planeta Terra. E eu acredito que o mar interno nos une no que de mais sensível que a gente tem, que são as nossas emoções. Então a gente não precisa falar a mesma língua, não precisa ter a mesma idade, não precisa ser da mesma cultura. Às vezes através de um olhar, às vezes através de um silêncio, você consegue se identificar no outro através desse mar interno que todo mundo tem. Porque o mar amplia nossas percepções de comunidade. O mar dá horizonte, e não só físico para o nosso olhar descansar, mas dá respiro para a gente ter horizontes internos. E como se fosse um suspiro aliviado, um silêncio interno, para a gente enxergar coisas que antes a gente não enxerga tão bem quando a gente está sem horizonte, ou quando a gente está lidando com o nosso cotidiano, com as questões mais práticas, da nossa vivência, da nossa existência. Você também pode fazer a diferença. Clique no link abaixo para fazer sua doação e receba a camiseta O Mar nos Une em casa. Essa causa é de todos nós. Um projeto SAP Concur e Ruth.